A paz do Senhor, minhas queridas irmãs, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que a sua família esteja bem. Vamos ler a palavra do Papai do Céu. Eu vou ler hoje Daniel 6. Vou ler do 1 ao 9. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procurou achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca achamos ocasião e nada alguma coisa contra este Daniel, se não achamos contra ele na lei do seu Deus. Então este presidente e os príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edital real e fizeram um mandamento firme, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer outro homem que não seja a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Vejamos bem, meus queridos irmãos, que aqui aqueles príncipes e os presidentes, eles reuniram para falar sobre Daniel. Daniel era um homem justo e temente a Deus. Então, aquelas pessoas sentiram inveja do Daniel, porque o rei queria colocar o Daniel acima de tudo. Daniel era como os outros presidentes, era igual aos outros, só que o rei gostava tanto do Daniel que o rei falou assim: eu vou arrumar um cargo para ele ficar acima de todos. Depois de mim, ele vai ser o líder. Então, não há ninguém acima dele, só eu. Então, o rei Dário falou isso, porque o rei Dário gostava muito do Daniel. Aí, aqueles presidentes, aqueles príncipes reuniram para achar culpa no Daniel, para ver se o Daniel tinha culpa, tinha erro de alguma coisa, só que eles não encontraram. Então, vejamos aqui na Bíblia, meus queridos irmãos, o que eles fizeram? Eles reuniram, fizeram uma reunião e falaram assim: vamos conversar com o rei Dário, para que as pessoas que orar e pedir outra coisa para outro Deus ou para outro homem, para ser jogado nas covas do leão, porque eles sabiam que o Daniel era um homem temente a Deus e que Daniel pedia tudo para Deus. Todos os dias Daniel tinha 3 horários de orar. Então a rotina do Daniel era 6 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então Daniel ajoelhava, então ele pedia para nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador que está no céu. Então Daniel pedia as coisas para Deus. Aí eles reuniram e foram no rei Dário e falaram assim: olha, vamos fazer um decreto com o rei, assinar o rei e fazer o rei assinar que se qualquer
pessoa, homem, mulher, qualquer um pedir qualquer coisa para um outro Deus ou para outro rei que não seja o rei Dário, essa pessoa vai ser jogada na cova dos leões. Então, o rei concordou e assinou. O rei não sabia da maldade que eles estavam planejando para Daniel. Por isso que o rei concordou e assinou. Então, quando eles viram Daniel ajoelhado, orando e pedindo paz, saúde e proteção para Deus, eles pegaram e foram lá no rei Dário fazer a fofoca, fazer aquela armadilha para o Daniel. Falou: meu senhor rei, lembra do decreto que o senhor assinou, que qualquer pessoa que pedir outra coisa, a não ser para o senhor, que vai ser jogado na cova do leão. E o Daniel tá lá orando e pedindo pro Deus dele. Então, agora você tem que jogar ele. Só que o rei Dário amava muito Daniel, ele gostava muito do Daniel, só que a palavra do rei Dário não podia voltar atrás. A palavra do rei não volta atrás, né? Então o rei pegou e falou: então vai lá, busca ele. Então eles buscaram Daniel e jogaram Daniel na cova do leão. Só que Daniel, ele tinha dentro do coração dele um amor tão grande em Deus, ele era tão temente a Deus, ele era tão fiel a Deus, que a fé dele era muito grande. Quando eles jogaram lá dentro, aí ele falou: Deus, fecha a boca desses leões. E o Deus fechou a boca dos leões. Aí no outro dia de manhã, o rei Dário chegou e falou: Daniel, esse Deus que você ama tanto, ele te protegeu dos leões, Daniel? Você ainda está vivo? O Daniel falou: sim, meu senhor, eu estou aqui, eu estou vivo, meu Deus me protegeu. Aí o rei tinha colocado a pedra na cova dos leões, naquele buraco para tampar. Então o rei ficou a noite toda, o rei virava na cama para lá, para cá, para lá, para cá. O rei não conseguiu dormir pensando no Daniel, que estava naquela cova dos leões. Então, quando o rei chega de manhã e fala: seu Deus te protegeu, Daniel? Daniel falou: sim, meu rei. Sim, meu rei Dário, meu senhor. O meu Deus me protegeu, eu estou vivo. Aí o rei tirou aquela pedra e jogou a corda e puxou o Daniel. Daniel saiu de lá vivo. Aí o rei pegou aqueles homens, aquelas pessoas que fizeram maldade para o Daniel, então jogou lá dentro da cova dos leões, e os leões comeram eles todinho, esmagalharam os ossos deles, comeram todos, não sobrou nada. Vejamos bem como nosso Deus é maravilhoso. Por que Deus deixou chegar a esse ponto? Aí vocês vão falar: mas Deus não amava ele tanto? Por que Deus deixou jogar ele lá dentro? Deus deixou jogar ele lá dentro porque Deus tinha algo melhor para ele. Então, quando Deus tem algo para nós, nada, ninguém toma, ninguém impede o agir de Deus, porque Deus tinha preparado para o Daniel ser o líder daquela cidade. Por isso que Deus deixou jogar ele lá dentro. Deus livrou ele de jogar ele lá dentro? Não, Deus não livrou, mas Deus protegeu ele e guardou ele lá dentro. Deus fechou a boca dos leões e não deixou os leões comer ele. Então, quando Deus tem algo para nós, que Deus dá uma promessa para nós, Deus não diz que vai ser fácil, mas Deus diz que nós vamos ser vencedores, nós vamos vencer aquilo ali. As pessoas podem fazer maldade, fazer armadilha, Deus deixa fazer, deixa sim, mas só que Deus livra nós daquilo. Então Deus deixa a gente cair dentro da armadilha, deixa, mas Deus está com a gente para nos guardar, nos proteger e nos livrar do mal. Não sei se vocês lembram, eu já li essa passagem aqui, já preguei sobre José. José, Deus tinha uma promessa, dado uma promessa para José. Então os irmãos do José jogou ele no calabouço, tentou matar ele, vendeu ele foi parar preso no Egito. Depois ele foi solto. Só ele soube adivinhar o que o Faraó tinha sonhado. Como ele adivinhou o sonho do Faraó, então ele passou a ser o governador. Abaixo do Faraó só tinha ele para mandar naquele povo, naquela cidade.
Então depois os irmãos dele que tinham tentado matar ele, que vendeu ele, os irmãos dele foi lá naquela cidade comprar mantimentos lá, porque teve a seca de 7 anos, né? Que foi uma fome, então só naquele lugar tinha alimento, o povo saía de longe para comprar comida lá. Chegando lá que os irmãos dele perceberam que ele estava vivo. E ele o que fez? Ele pagou o mal com o mal? Não, ele perdoou os irmãos dele, ele trouxe os irmãos dele para aquela cidade e foi ajudar os irmãos dele a ter uma vida boa, porque é assim que Deus age no coração das pessoas dele. Deus ama tanto, mas tanto, que Deus ama nós de uma tal maneira que Deus não quer que nós tenha maldade nos nossos corações. Deus não quer que a gente pague o mal com o mal. Então Deus quer que nós pagamos o mal com bem. Fazer o bem, não olhar a quem. Deus não quer que nós façamos maldade com ninguém. Por isso que Deus deixou a Bíblia para nós ler. Na Bíblia não ensina a fazer nada de mal com as pessoas. Na palavra do Papai do Céu, ele ensina a praticar somente o bem. Por isso que temos que ler a Bíblia, ler os 10 mandamentos e seguirmos, porque a Bíblia é o caminho e a luz. Então, meus queridos irmãos, vejamos como Deus é maravilhoso. Deus protegeu Daniel, não deixou os leões comer ele, e depois ele teve aquele cargo que Deus queria. Então Deus colocou ele aonde Deus tinha planejado para colocar ele. Então nada, nem ninguém pediu agir de Deus. É assim que Deus faz. Quando Deus dá uma promessa para nós, pode demorar, sim, demora para ser cumprido, demora, porque nós não sabemos o tempo nem a hora de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo, a nossa hora não é a hora de Deus. Então Deus tem o tempo dele e a hora dele para ele cumprir as coisas que ele nos dá para nós. Então quando Deus dá uma promessa para nós temos que esperar, porque mais cedo ou mais tarde Deus vai realizar aquela promessa. Não sei se vocês lembram também sobre a promessa da Sara. Deus falou que a Sara ia ter um filho. Então, Moisés ia ter uma grande nação. Só que Sara já estava com mais de 100 anos. Sara riu, falou: eu velha desse jeito, como eu vou dar à luz? Então Sara riu, Sara não acreditou, né? Só que Deus veio e trouxe Isaac para Sara. A Sara teve o filho dela. Então, quando Deus dá uma promessa para nós temos que esperar com paciência no Senhor. Porque quando Ele dá a promessa para nós, Ele vai realizar. Também tem as pessoas que falam assim: ai, você está querendo pregar a palavra de Deus, querendo ler a Bíblia, então você tem que fazer um curso, fazer um estudo para aprender a falar as palavras corretamente. Não, porque tem 2 chamados. Tem as pessoas que Deus chama para pregar a palavra dele, então essas pessoas são escolhidas de Deus. Elas não vão fazer curso, porque Deus vai usar a boca delas. Então elas podem ser humildes, podem ser simples, que é Deus que vai usar a boca delas para falar. Não é elas, não é eles que vão falar, é Deus. Agora, quando eu escolho pregar a palavra de Deus, é eu que estou escolhendo, aí sim eu tenho que fazer um curso, eu tenho que me preparar para aquilo ali. Mas quando chamar é de Deus, é Deus que chamou, então não precisa fazer curso, porque é Deus que vai te usar. Então, meus queridos irmãos, ninguém foge de Deus. Você tem uma promessa, Deus está te chamando, você é um escolhido de Deus, você pode tentar fugir. Você pode tentar fugir, não quer aquilo ali, mas Deus vai te trazer. Deus vai te trazer, porque é uma escolha que Deus fez. Então você vai falar o que Deus quer e não o que você quer. Amém? Vamos orar. Pai, estamos aqui mais uma vez para te agradecer por tudo que tem feito por nós. Pai, eu te peço, abençoa, guarda, proteja meus filhos, meus netos, minha nora, meus afilhados, minhas afilhadas.
minhas irmãs, meu irmão, minhas primas, meu sobrinho, meus primos, minhas sobrinhas, guarde e proteja cada um, meu Deus, eu não sei o que cada um precisa, mas o Senhor sabe. As minhas tias, meus tios, Pai, guarde e proteja toda a minha família, guarde e proteja toda a minha parentela, meu Pai, minhas vizinhas, meus amigos, meus inimigos também, Pai, eu não sei quem são, mas o Senhor sabe. Pai, eu te peço por esses países pobres que estão passando fome, leva alimento para essas pessoas, Pai, tem misericórdia, Pai, cuida dessas pessoas. Pai, eu te peço para as pessoas que estão doentes, que estão enfermas, cura essas pessoas, Pai, tem misericórdia. Eu te peço também, Pai, pelas pessoas que têm vício, que o Senhor possa estar curando, libertando todas as pessoas de vício, Pai. Pai Santo, principalmente esses países que está tendo guerra, Pai. Oh, Pai, leva o teu amor no coração dessas pessoas, desses líderes desses países, Pai. Que o Senhor possa estar acabando com essas guerras, Pai. Abençoa, coloca o teu amor, coloca paz no coração desse povo, Pai. Eu te peço, Pai, não só para Israel, mas para todos os países que está tendo guerra, Pai. Vai nesses países, coloca o teu amor no coração desses líderes, desses presidentes. Acaba com isso, Pai. Tem misericórdia, meu Deus. São tantas pessoas inocentes que estão morrendo por causa disso, Pai. Tem misericórdia, vai lá, coloca teu amor, coloca paz no coração dessas pessoas. Sabemos, Pai, que o Senhor não é Deus de briga, Pai. O Senhor é misericordioso, o Senhor é amor. Então, Pai, vai lá e coloca teu amor. Se o Senhor colocar o teu amor no coração dessas pessoas, eles vão acabar com isso, Pai. É muito triste, Pai, ver todas essas pessoas inocentes morrendo, Pai. Dói muito na gente ver isso, Pai. Tem misericórdia, Pai. Liberta isso, Pai. Acaba com essas guerras, Pai. É em nome do teu Filho, Rei Jesus Cristo, que eu te peço essas coisas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não os deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Dói muito na gente, né? Saber que todas as pessoas inocentes estão morrendo. Amém.